Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Jorge Ávila e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre máscaras rápidas, ou para você que usa o Photoshop em inglês, o comando Quick Mask. Essa ferramenta com certeza é uma forma rápida e fácil de trabalhar as suas edições. Além disso, você vai ter muito maior controle e facilidade na hora de salvar ou editar a sua seleção. Fácil? Difícil? O que você acha? Vamos ver como isso funciona? Vem comigo! Bom, para trabalhar com máscaras rápidas é muito simples. Em primeiro lugar, nós vamos abrir uma imagem aqui. Você pode usar a imagem da sua preferência. Eu vou usar uma imagem aqui do Batman. Ok, devidamente aberta a nossa imagem. Primeiro passo, sempre importante, duplicar a camada que você está trabalhando para ter sempre uma imagem de referência. Com o Ctrl J a gente consegue duplicar essa camada. Outra coisa importante, renomear a sua camada para organizar o seu arquivo, ok? Para trabalhar com as máscaras do Photoshop, sejam as máscaras de seleção ou as máscaras de camada, é sempre importante estar com o editor de cores configurado nas cores preto e branco. Se você estiver com o seu Photoshop configurado com outras cores, basta clicar nesse ícone aqui e aí você já está automaticamente habilitado a trabalhar com as máscaras. Por quê? Porque a cor preta vai sempre habilitar o que nós queremos mostrar com a nossa máscara e a cor branca vai ocultar os detalhes da nossa camada dentro das máscaras, certo? Outro ponto importante no processo de trabalhar com máscaras é a configuração do brush. Nesse caso, como é um brush de seleção, nós vamos trabalhar aí com um tamanho de aproximadamente 40 pixels para iniciar o nosso trabalho e principalmente trabalhar com uma dureza de 100%. O que é a dureza? A dureza de um brush é justamente a opacidade nas bordas desse pincel. Então, aí, o ideal é a gente trabalhar com uma dureza de 100% para que não tenhamos essa opacidade, certo? E com isso, configurando cores e pincéis, agora sim nós vamos iniciar o processo de pintura da nossa máscara rápida, clicando nesse ícone abaixo do editor de cores. Quando você habilita a máscara rápida, o ideal é estar trabalhando com a cor preta e também perceba que o ícone da nossa camada fica em vermelho, sinalizando que estamos usando essa máscara de camada, ok? Com isso você deve pintar então com a cor vermelha, apesar de estarmos usando preto aqui, mas o vermelho é que vai mostrar tudo aquilo que será selecionado. Então o ideal é você pintar todo o personagem aqui, no caso eu estou usando na minha imagem de exemplo, então pinte aquilo que você quer selecionar, ok? Com isso nós pintamos todo o nosso personagem, justamente mostrando onde será selecionado. Importante frisar também que se por acaso você errar a pintura ou perceber que algum ponto do seu personagem que não deveria ter sido selecionado está pintado, é muito simples de resolver. Como a gente falou, o preto habilita partes da máscara e o branco desabilita partes dessa máscara. Então, para excluir partes da pintura, teclando X no teclado você vai conseguir mudar a cor e passa a pintar com branco. Automaticamente você vai conseguir editar a sua máscara ocultando partes dela, ok? Feitas as correções na pintura, nós então vamos voltar para o modo de seleção apenas clicando novamente no ícone da máscara rápida. Então tudo aquilo que eu pintei acabou sendo selecionado, certo? Importante deixar claro que a gente deve salvar essa seleção para que a gente possa usar futuramente dentro do mesmo arquivo. Então, opção selecionar, salvar seleção. Você pode escolher um nome para essa seleção. Vou chamar aqui de silhueta. Com isso, a minha seleção está feita. Se eu desselecionar e quiser carregar novamente, é muito simples. Vamos selecionar, carregar a seleção e aqui escolho a opção silhueta que acabou de ser salva. Então, sempre que for preciso, dentro das camadas nas quais a gente estiver trabalhando, nós vamos conseguir selecionar novamente sem precisar refazer a nossa máscara. Eu vou deletar essa seleção, desabilitar o plano de fundo. Perceba então que a gente tem a imagem sem fundo já devidamente recortada, ok? Vamos um pouco além, vamos criar aqui uma composição usando uma imagem dos quadrinhos do Batman, por exemplo. E eu vou incorporar essa imagem
aquele arquivo com a ferramenta mover, simplesmente arrasto ela para dentro do meu arquivo, posso fechar essa aqui. Vamos então usar o Ctrl T, que é a ferramenta de transformação, para justamente aumentar o tamanho dessa imagem. Confirmo isso clicando novamente na ferramenta mover e vamos então jogar para a camada abaixo do nosso Batman que foi recortado. Continua com uma composição um pouco pesada, né? Então a gente vai fazer alguns ajustes aqui. Primeira coisa, remover a saturação dessa imagem, clicando no menu Imagem, Ajustes, Remover Saturação, ou Shift Ctrl U também é um atalho para essa função. Continua ainda um pouco pesado, eu vou diminuir a opacidade dessa camada, aqui na opacidade da camada, usar 50%. Dando continuidade ao nosso processo, o que a gente vai fazer agora? Temos aqui a imagem com a redução aí da opacidade e também da saturação, mas a gente tem um layout ainda um pouco estranho, né? Vamos então criar uma nova camada para justamente ser o fundo dessa camada que está com opacidade de 50%. Primeiro detalhe, eu vou com a ferramenta de conta-gotas aqui, a letra I é o atalho para ela, capturar aqui um ponto de cor na nossa imagem, ficou esse tom de marrom aqui. Eu vou então agora criar uma nova camada e com a ferramenta balde de tinta, letra G, eu vou pintar essa nova camada. Ela está logo abaixo então da nossa camada de quadrinhos e com isso criou um layout mais harmônico dentro da nossa montagem, ok? Importante dizer também que você pode reativar essa máscara de camada sempre que necessário, dentro de qualquer uma das camadas. Basta chegar ao menu Selecionar, opção Carregar Seleção. Você vai carregar, obviamente, aquela seleção que foi salva, com o nome Silhueta. E no momento em que ela estiver habilitada, basta simplesmente clicar aqui no ícone de máscara de camada e você vai poder editar novamente a sua máscara, adicionando ou removendo partes dessa mesma seleção. E aí, curtiu as máscaras rápidas? Bom, meu conselho para você é treinar bastante, ver e rever esse vídeo quantas vezes você quiser. Afinal, quando você trabalha com software, nada melhor do que praticar bastante. E claro, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber em primeira mão todo o material que eu vou disponibilizar para você aí. Aguardo você no próximo tutorial. Até mais!